Então sejam bem-vindas, minhas consteladoras diamante. Hoje a gente vai falar então sobre as 3 leis sistêmicas, né? Que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, por que é tão importante a gente entender isso, né? Então, para as meninas que estão aqui, que também não são consteladoras, por que trouxe esse tema para cá, para hoje, para esse nosso grupo de exercícios, esse grupo de estudo das constelações, né? Porque isso é o que norteia as constelações. Então, se um pouquinho do que vocês já estão vivenciando aí das constelações e de estarem aqui nas quartas, vocês já perceberam que a constelação, ela não é uma terapia isolada, né? Não é, vem, faz a terapia, tipo, fiz a constelação, beleza. Ok, o que tem de sequência? Ou, tipo, é um estilo de vida, é uma coisa que é para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Então, achei bem importante que vocês começassem a entender um pouquinho do que é a base da constelação. E eu diria que essas 3 leis que eu vou falar para vocês hoje, para quem é consteladora, para quem não é consteladora, quem quer viver esse estilo de vida, é a base para tudo, assim. Tem um livro do Bert que o nome do livro é O Essencial é Simples. E desde que eu comecei a estudar as constelações, por mais complexa que ela pareça, tudo é muito simples. E quando a gente fala que é simples, nem sempre é fácil, né? Geralmente o que a gente precisa fazer para mudar a vida, para ter hábitos melhores alimentares, para emagrecer, para engordar, para viajar, para qualquer coisa, são hábitos simples. Mas nem sempre é fácil, né? A gente incluir isso no nosso dia a dia. Então, dentro das constelações, a mesma coisa. Não precisa ler, né, os 400 livros já que o Bert postou e publicou para entender as constelações. Se vocês entenderem bem essas 3 leis que eu vou falar para vocês hoje, vocês vão entender tudo de constelação, porque tudo que aparecer, que você veja assim, não está legal isso na minha vida, você vai se questionar a partir de hoje. Se você está respeitando a hierarquia, a lei do pertencimento, e a lei da troca. Então, essas são as 3 leis. Hierarquia, pertencimento e equilíbrio, né? A lei da troca, né? Então, vou começar pela lei de pertencimento, que diz o seguinte: todos têm o direito de pertencer. Então, daí, a gente já começa a tirar aí bastante assunto, né? Quando, às vezes, eu vou trazer sempre exemplos práticos para vocês perceberem aonde está essa lei e, de repente, se pensarem aí aonde que, talvez, na vida de vocês, o que vocês estão vivendo e que essa lei se aplica, né? Então, quando a gente fala da lei do pertencimento, a lei do pertencimento é todos têm direito de pertencer. Quando eu começo falando disso, entender, eu estou olhando para o meu sistema familiar. Então, pai, mãe, vovó, tia, fulano, beltrano, todo mundo que faz parte disso. E, às vezes, o que acontece? Às vezes, tem alguém, por exemplo, da família, que de algum modo foi excluído. Às vezes, essa pessoa foi excluída propositalmente, do tipo, às vezes a pessoa, sei lá, teve hábitos diferentes, né? Por exemplo, a pessoa é drogada, a pessoa era um assassino, a pessoa era um bandido, sei lá, por algum motivo, essa pessoa foi excluída da família. Foi tipo, aquele meu tio lá, o meu avô deserdou ele disse que não é mais pai dele, então daí ninguém nem fala dele, Deus o livre tocar no nome dele. Um filme bem legal para vocês assistirem, que fala sobre os excluídos, tá? É um filme de criança. Como que é o nome daquele filme, gente, da Maria Isabel? Sabe? Encanto. Encanto, ótimo, obrigada, Dal. Encanto, o nome do filme. Para quem tem criança, aí pode assistir um filme da Disney bem legal. E ali você vê muito a lealdade familiar. É um filme bem constelação, assim, dá para tirar vários ensinamentos dali. E uma das coisas que acontece é justamente esse. Tem um dos filhos, né, da matriarca, que ele fala coisas, ele acaba sendo um pouco vidente e tal, e ele fala coisas, só que as pessoas ficam bravas com ele, porque ele fala, às vezes, coisas do futuro que a pessoa não quer ouvir, né, coisas que são ruins. Então, eles começaram a intitular ele como se ele jogasse praga, ou ele profetizasse aquilo, né, e acabaram, então, excluindo ele da família. Tanto que tem uma musiquinha que canta, né, na história, que é, não falamos
Não. Então, Bruno é o nome desse personagem, né? E tem uma música para ele, que é tipo assim, é proibido falar esse nome nessa família. Então, começa a perceber aí, se na tua casa, de repente, tem essa dinâmica. Essa dinâmica de exclusão e de não pertencimento é uma dinâmica escrachada, essa que eu estou contando para vocês. Mas existem várias outras dinâmicas que ficam por detrás dos panos, que a gente não percebe que a pessoa não tá, que a pessoa está excluída, que a pessoa não está tendo o direito de pertencer, tá? E uma delas, por exemplo, eu vou vendo do nível de escrachamento para um pouco menos até aqueles que a gente nem sabe que está excluindo, tá? Mas, por exemplo, o meu pai, casado com a minha mãe, teve um filho fora do casamento, né? Então, é assim, quantos irmãos, Clarice, você tem? Ah, eu tenho uma irmã, mas o meu pai tem um filho lá com uma outra mulher. Percebe? Não, eu tenho 2 irmãos. Essa minha irmã com a minha mãe e o outro irmão que é uma outra mulher. Mas são meus 2 irmãos. Entendem? Então, é uma exclusão que já fica um pouco mais velada, que é tipo assim, não é que a gente está excluindo aqui, né, a nossa família é eu, minha mãe, né, meu pai e minha mãe, eu e minha irmã, né, aí esse filho é fora do casamento, então ele fica lá. Então, também não, preciso trazer ele para a família. Quando eu falo trazer ele para a família, não é no sentido de, tipo, agora a gente tem que ir lá fazer ele conviver, ou tem que... Não, é só no sentido de exatamente isso que eu falei agora, assim, ó. Quantos irmãos você tem, Clá? Tenho 2, somos em 3, entende? Quando eu falo isso, eu já estou incluindo essa outra pessoa, tá? Aí começam, então aí também fica clara essa exclusão, né? Vou contar uma história real para vocês. Essa do meu irmão não é real, tá? Mas vou contar uma história real para vocês. Uma vez eu conheci o tio do Heitor, no caso, né? Meu cunhado, ele tem uma filha fora do casamento, uma filha de muito tempo, e foi tipo, pelo que eu entendi, foi meio que antes de ele casar com a cunhada, tal, foi alguma coisa assim. Mas a cunhada, quando começou a namorar com ele, que descobriu esse filho, tipo, não aceitou. Disse, não, eu não quero saber dessa criança, não quero que você tenha contato com essa mãe, né? E, tipo, e aí, então, fecharam-se as portas, então, para essa criança, tipo, não existe. Eu mesma fiquei sabendo porque o pai do Heitor um dia me contou, eu nunca vi dessa criança na família deles, né? Ok. E aí, olha que cagada isso. Quando a gente fala, então, da lei do pertencimento, e eu, como a segunda esposa, porque essa que teve o primeiro filho, por mais que não tenha casado, se eles tiveram um filho junto, pode ser, tipo, saiu uma noite, ficou com essa mulher e teve um filho. Essa mulher virou primeira esposa desse homem, ok? Tem um filho junto. Agora ele vem casar comigo, então eu sou a segunda esposa. Antes de mim tem uma mulher e um filho. Se eu, Clarice, nego isso, eu não quero olhar para isso, também você também não vai olhar, o que acontece? O meu casamento não vai, acontecem problemas, às vezes, financeiros para pagar. Olha o que é algo bem interessante, uma dinâmica bem interessante que acontece, é, por exemplo, se esse pai não assumiu essa criança, tanto no sentido de dizer, eu tenho um filho, então eu tenho 2 filhos, eu tenho, né? Ele começa a pagar financeiramente. Então, por exemplo, ele vai lá, manda arrumar o carro, e todo mundo do carro deu certo. A dele não dá. Ele tem que arrumar 2, 3 vezes. Por quê? Porque é como se o universo estivesse mandando ele gastar 2, 3 vezes mais do que ele gastaria normalmente para fazer qualquer coisa, que é como se ele estivesse pagando o preço de não estar reconhecendo, de não estar pagando ou bancando aquele filho. Faz sentido isso para vocês? Conseguem perceber essas dinâmicas? Ok? Dentro desses exemplos que eu dei para vocês, vocês conseguem ver alguma dinâmica assim na família de vocês? Não? Não quero falar, claro. Tá bem. Então, assim, por que é importante a gente saber disso, tá? Como eu digo, vocês vêm aqui para vocês, não é para vocês saírem por aí dando palestrinha para os outros, tá? Porque às vezes eu tô falando isso e você fala assim, não, eu não, mas a minha cunhada é bem isso aí. Eu sei que meu cunhado lá tem um filho e não aceita, Se algum dia tiver abertura, vocês forem conversar sobre isso e você quiser falar, olha, que eu tenho aprendido é isso, tal, beleza, entende? Se não faz parte da tua alçada resolver isso. Mas uma outra coisa que você pode, o que está na tua alçada? Então, vamos dizer que você
tá no meu papel, por exemplo, que eu sei que o Heitor tem mais um primo que tá fora, perdido. Então, o meu papel é o quê? Contar para o meu filho. Olha, eu sei que você tem a prima Lara e tem mais um filho do tio e tal, né, que tem tantos anos, enfim, que tá por aí, a mãe não conhece, mas você tem mais um primo. Isso é importante. Quando eu faço esse movimento, eu já estou incluindo essa pessoa. Então, através de mim, essa pessoa começa a ser inclusa na família, entende? Então, são esses os movimentos que vocês também podem fazer. De tipo, que cabe a vocês colocam, entende? Então, tipo, para os descendentes de vocês vão contando a realidade. Quando eu falo a realidade também, aqui fazendo parênteses, não tem nada a ver com pertencimento, né? Mas uma coisa que fere muito as famílias, o sistema familiar, são os segredos. Então, se você sabe algum segredo da tua família, ou você tem um segredo que talvez você nunca contou nem pro teu marido, muito menos pros teus filhos, né, sei lá, às vezes, tipo, sei lá, casei com meu marido com 20 anos e com 18 eu tinha feito um aborto, por exemplo. Esse aborto é uma exclusão, ok? Não importa se eu provoquei o aborto ou que o aborto foi espontâneo. Ali, gerou horas que esse bebezinho ficou ali, que ele foi gerado, ele é uma pessoa, ele é uma alminha que veio ali, ok? Tá ali. Tanto que a pílula do dia seguinte é considerada um aborto e é considerado assim, se você tinha fecundado, e que daí a gente não tem como saber, né? Como é que você vai saber? Então, por isso que às vezes na constelação a gente consulta, porque às vezes a gente teve um aborto que a gente nem sabe, né? Então, se teve. Então, eu tenho, tipo, 3 filhos, 2 filhos, então eu tenho que considerar isso também para falar, e claro, em algum momento propício, assim que as crianças, né, já estejam maior, tal, você pode contar essa história. Você pode contar essa história da maneira que melhor te convém, né, da maneira que fique tranquila para você contar, não é para você se expor, né, de alguma forma do tipo. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela, tipo, poxa, ela provocou um aborto quando tinha 18, 19 anos, porque não estava preparada para ter aquele filho. E ela se sentia muito culpada, tal, depois ainda casou com o pai desse filho, né, eles já estavam juntos e depois tiveram 2 filhos e tal, e até hoje eles carregam essa culpa juntos, assim, né? Então, o que é importante? Que os dois, em algum momento, contem para os filhos. Eles não precisam contar, nossa, a gente decidiu fazer um aborto, entende? Ela pode contar, olha, a mãe descobriu que estava grávida e depois a mãe já não estava mais grávida, esse bebezinho está lá no céu, então vocês têm um irmão, entende? Não precisa falar, né, tipo, a mãe resolveu, não, ok? Não precisa entrar nesse, porque como eu disse, não importa se ele foi abortado, se o aborto aconteceu naturalmente, de qualquer forma foi um aborto. Quando o aborto ele acontece naturalmente, tipo, aconteceu o aborto, também é um não que eu tô dando. Esse aborto, ele não foi um aborto assim, porque tipo, choveu e daí eu abortei, não. É porque no fim a minha alma tá dizendo um não para aquela vida, entende? Então, ela não segura. Por isso, tantas mulheres, às vezes, tentam engravidar e engravida e pede, engravida e impede. E quando acaba fazendo, às vezes, uma constelação, consegue movimentar isso. Porque, às vezes, é uma decisão interna que está impedindo que aquele ser venha, entende? Então, ficou claro isso, gente, dos abortos? O que a gente pode fazer, então, em relação aos abortos para incluir? Primeiro, então, sempre contar aos envolvidos, né? Às vezes, por exemplo, já aconteceu de tipo, por exemplo, eu sofri um aborto, ou eu fiz um aborto, e a pessoa que era o pai da criança nem ficou sabendo que eu estava grávida, entende? Isso é bem cagada. Então, é importantíssimo que tu. Carol, mas faz quase. Se tu tem o contato, se tu tem como achar, chama essa pessoa, fala, olha, lembra aquela vez, né, que a gente teve um lance aí e tal, no fim eu descobri que estava grávida, eu fiquei muito assustada, não quis te chamar, não quis conversar contigo, enfim, tomei uma decisão, né, fiz um aborto, e hoje eu entendo que é importante que você saiba que a gente teve um filho naquela época, e é importante que a gente entenda, né, que vocês que estão aí me assistindo entendam, que essas 2 pessoas vão estar conectadas para sempre, e que essa pessoa que saíram juntos e que tiveram um aborto, virou primeiro marido e primeira esposa, entende? Então, às vezes, a coisa lá do outro não tá dando certo e ele não sabe nem por quê, entende? Então, quando a gente fala isso, quando a gente traz para a luz a verdade, exatamente como ela é, tipo, como eu sempre falo para vocês, a história não é nem feia nem bonita, só é a história. Todas nós vivemos coisas das quais a gente se arrepende, das quais talvez a gente tenha vergonha, das quais a gente acha muito legal. Tudo isso é vida, tudo é vida, né? Tá tudo no mesmo pacote, não tá separado.
bom, ruim, não, é tudo a mesma coisa, tá? Então, é importante que se diga sobre isso, tá? Que se fale sobre isso. Ok, porque os segredos, eles acabam causando ruídos no sistema familiar. Ok. Ok, tendo dito isso, então, a gente já falou daquelas exclusões que são grotesca, né, que a gente sabe que está excluindo a pessoa, das exclusões que parece que nem é uma exclusão, porque, tipo, não, ela nem é filha da minha mãe, né, é filha do meu pai, uma filha fora do casamento, então eu tenho um irmão, não, você tem 2 irmãos, tem que contabilizar esses aí também. E a outra forma que às vezes a gente nem sabe, que às vezes foi num aborto, ou às vezes alguém que morreu e que não se fala, por exemplo, na época da minha avó, eu sei que eu tenho 2 tios que morreram assim, que eles falavam que era natimorto, né? Que, tipo, não chegou a ser natimorto, porque natimorto é nascer e morreu com horinhas ali, né? Eles nasciam e, tipo, nasceram e morreram, assim, tipo, com dias ou com meses, assim, 3 meses, sabe? Não vingaram, como eles falavam antigamente, né? Então, eu sei que eu tenho dois tios, como é que era? O Fernandinho e a Elizabeth, né? Então, são 2 filhos da minha avó que não vingaram, né? Eles nasceram, mas não vingaram. Então, assim, quando você fala, quantos irmãos meu pai tem? A gente geralmente contabiliza os 7, aqueles que cresceram, né? Não é nem os que estão vivos, tem uma que já morreu, mas morreu adulta. Agora, eu não contabilizo esses 2, então, não, eles são em 9, né? Então, eu tenho que contabilizar tudo isso. Assim, eu vou incluindo essas pessoas na família. Ficou claro, gente, essa questão do pertencimento? Tudo bem? Às vezes, por isso que assim, e aí eu vou falar já para vocês sobre a hierarquia e a troca, mas quero que vá ficando claro para vocês essas questões, e quando às vezes vocês veem que estão no emaranhado, por que é importante vocês saberem disso? Porque na constelação, quando você vem constelar, às vezes a gente vai ver um excluído, alguma coisa que está interferindo naquilo que você vai constelar, sei lá, no teu trabalho, no dinheiro, nos relacionamentos, ok. Mas sem você constelar, às vezes você já sabe de alguns casos de exclusão e tudo mais. Então, você já pode fazer esses movimentos de incluir. Então, você pode rezar por essa pessoa, dizer, olha, dentro de ti, né, você pode parar, pensar nessa pessoa, mesmo que você nunca tenha visto, não saiba quem é, você pode dizer, olha, eu vejo você, né, vocês 2 são meus 2 tios que não puderam vir, eu sinto muito que vocês passaram por aqui tão rápido, e eu vejo vocês fazem parte dessa família, ok? Então, é fazer isso, às vezes, se quiser acender uma vela, colocar, às vezes, uma flor, alguma coisa assim, nesse sentido, eu vejo vocês, essa é a frase para os excluídos, tá? Então, dentro da lei do pertencimento, a frase é, eu vejo você, eu vejo você. Me passou uma outra situação aqui na cabeça agora de exclusão e me fugiu. Tu tem alguma outra situação de exclusão que eu ainda não falei, Dal? A Dal que é consteladora, uma consteladora diamante. Eu acho que na questão de separação, você falou, né? Que é a questão justamente de quando é marido e mulher, e acontece muito em relação a filho. Tem muita gente que nem olha para isso, né? Nem olha para a questão de ter uma outra criança, de ter uma outra esposa. Ninguém entende que a mulher que teve um filho com aquele homem se considera uma esposa. O pessoal não vê dessa maneira, né? De exclusão. Me passou só uma pela cabeça agora e eu não me fugiu. Talvez daqui a pouco venha outro exemplo, eu conto aqui para vocês se vier, tá? Mas é isso. Então é sempre pensar assim: essa pessoa está sendo inclusa, ela está dando, a gente está dando lugar para ela, né, nessa família. Então, inclusive, assim, ó, por exemplo, meu primo, por exemplo, se separou da mulher. E a gente tem a filha deles, né? No caso de primos, tá? Os primos, eles já não estão no nosso sistema familiar, eles já fazem parte de outros sistemas. Outro exemplo, então, digamos, o meu tio se separou da mulher, então eu tenho um primo, né, que faz parte desse sistema, ou algo assim. Então, às vezes, quando eles vêm para a família, tipo assim, nem fale naquela mulher, tipo, a minha avó, por exemplo, fala assim, nem fale naquela mulher. Quando ela está falando isso, ela está fazendo uma exclusão. Porque graças àquela mulher, seja ela quem for, ela pode ter a neta dela que ela ama tanto, entende? Então, sempre que vocês estiverem num negócio assim, vocês olhem assim e percebam, quem está sendo excluído aqui, né?
essa pessoa, ela não faz parte da família? Faz. Aí até tinha falado antes, né? Às vezes uma pessoa que é, tipo, drogada, ou às vezes é um assassino. Outra coisa que é bem interessante, que eu já falei em algumas constelações, e que é bem legal a gente saber, por exemplo, às vezes tem uma pessoa da família que é um estuprador, ou uma pessoa da família que é um assassino. Uma coisa assim, bem, que a gente olha, tipo, meu Deus, entendeu? Tipo, meu Deus... E é meu tio, tipo, é meu parente, é meu tio, é irmão da minha mãe, entende? Tipo, é como isso, né? Continua sendo teu tio, irmão da tua mãe. E uma coisa bem legal para a gente olhar para isso. Quando a gente começa a olhar para a vida sistematicamente, tudo faz parte de um emaranhado. E quando solta uma ponta aqui, outra coisa tem que acontecer aqui para agarrar essa ponta e o emaranhado continuar, ok? Faz sentido para vocês isso? Então, existem as leis da compensação. Então, o que acontece? Às vezes, eu assisti um filme, assisti um filme, deixa eu ver, como é que era o nome? Era uma minissérie que passou agora, poxa, não vou lembrar, mas eles vão e voltam no tempo, eles estão em três tempos, tipo, lá em 1090, em 2000 e 2050 e poucos, então estão em 3 tempos, já falo com você, Dal. E aí, o que acontece? Tem uma hora que o cara fala para a guria assim, ó, a gente tem que entender que o livre-arbítrio, que a escolha, ela basicamente não existe. E para mim, quando a gente começa a entender as constelações, a gente começa a entender isso, que a gente, sim, tem livre-arbítrio para fazer as coisas, quando a gente começa a fazer o que vocês estão fazendo aqui. Estudar, olhar, entender, compreender o porquê a coisa está acontecendo, qual é a minha parte nisso e como eu posso, então, fazer diferente para quebrar esse padrão. Mas se eu não estou atenta a isso, se eu não paro para olhar, para fazer esse movimento, eu acabo vivendo, né, no como todo mundo vive, no automático e tal, e eu vou repetindo esse padrão. Então, se na minha casa sempre foi negado os filhos fora do casamento, isso vai continuar nas próximas gerações, entende? Então, é meu papel agora, como estudando isso e percebendo e achando que isso faz sentido, se vocês acham que faz sentido, começar a incluir, começar a quebrar esse padrão, trazer as verdades, trazer clareza para o que é. E aí o padrão vai sendo quebrado. Mas aonde que eu queria chegar? Eu estava falando sobre você ter um tio que é estuprador, assassino. Esses dias eu considerei uma mulher que o vô dela era tipo um assassino de aluguel, assim, ele era um matador, assim, as pessoas contratavam ele para dizer assim, ó, vai lá e dá um cabo naquele lá. Então ele matou muitas pessoas, ok? E aí o que acontece? Então ele matou muitas pessoas. Quando ele mata essas pessoas, que são lá de outra família, em outras vidas, nas próximas gerações, algo vai emaranhar essas famílias que, digamos assim, que alguém foi lá e matou o filho da Sandra. Deus o livre, né? Foi lá e matou o filho da Sandra. É como se o neto da Sandra, sem saber dessa história, em algum momento se casa com a minha neta, que era neta do assassino, entendeu? E, sei lá, bisneta, tataraneta, e mata ela. Sem saber da história. Mas eles se cruzaram por quê? Porque havia de ter um equilíbrio entre essas duas famílias. Uma família estava devendo para a outra, porque uma fez mal para a outra, entende? Então é como se a vida forçasse essa energia para que essa coisa acontecesse. Eu não sei se vocês estavam aqui na constelação que eu falei do Titanic. Vocês estavam aqui no dia do Titanic? Não. A Dal estava. Então, o que acontece? O Titanic afundou. Vocês lembram que lá, quando teve o filme do Titanic, tem os depoimentos, e tem uma pessoa que contou assim, e daí tem essa cena lá no filme, que um cara foram entrar nos botes, né, para sair, e entrava primeiro as mulheres e as crianças. Só que tava o homem com a sua mulher, já, tipo assim, sei lá, deviam ter 50 e poucos anos, assim, né, não eram também tão velhos, né, mas naquela época também, 50 e poucos já era o velho, né, hoje a gente tá aqui com 50, se achando com cara de 30, né, tipo, né, mas naquela época 50 já era assim, já eram os idosos, né, enfim, foram entrar no bote, e a mulher ia entrar, daí o cara falou assim, não, se você é o marido dela, entra com ela, não deixa ela ir sozinha. Daí ele falou assim, não, tipo, ele quis honrar as calças dele, né, ele falou assim, não, esse momento é das mulheres e das crianças, então eu respeito isso,
Então, fulano entra, e daí no próximo bote, quando for a hora dos homens, eu vou. E a mulher dele pegou e falou assim, não, se você não for comigo, então eu não vou, eu espero para ir com você. E nisso eles voltaram, foram lá para o quarto deles no navio, e quando eles viram que não ia mais ter bote para todo mundo e tudo mais, eles deitaram na cama, essa cena no Titanic, e morreram afogados, dormindo juntos. Eu estou toda arrepiada. Essa história, ela é real. Não sei se é a história de deitarem na cama, tá? Mas é a história de que eles voltaram do bote para ficar. Quem conta isso é quem estava no bote e viu essa cena acontecendo, então deram os depoimentos e no filme apareceu isso, é um depoimento de uma história real. Aí, esses dias atrás, tinha um submarino para ver os escombros do Titanic, não tinha? E não deu um belo lá, morreu todo mundo? Adivinha quem estava dentro do negócio? Dentro do submarino, o motorista, que não é isso, né? Sei lá como é que chama a pessoa que dirige lá o submarino, né? A pessoa que ia conduzir o submarino, esse especialista, que levou então os outros lá que iam fazer essa investigação, ele era casado com esse casal que morreu. Por quê? Olha a história. Lá no Titanic, quem era para ter morrido? O homem. A mulher não devia ter morrido, porque ela estava dentro do bote, era para ela ter salvado. Mas ela voltou e morreu com ele. Essa mulher agora, tataraneta, perdeu o marido afogado, e ela só não morreu junto porque ela não tinha como ir junto com ele. Então ele morreu. Então é como se ali agora quebrasse esse ciclo Só que, claro, isso só vai se romper, mas alguém deve ter vindo falar com eles sobre isso, porque é muito intrigante essa história e reverberou muito, né? Quando ela olhar para isso e reconhecer o destino do tataravô dela, que o destino é que ele morresse, e não que a tataravó morresse, e que então ela fica aliviada, que agora o destino, se cumpriu, e o destino de morrer era dele, não era da tataravó e também não era dela. Então ela fica em paz de não ter morrido. E quando ela traz isso para a consciência, entende isso, devolve o que é de todo mundo para todo mundo, para de se repetir essa história em outras gerações. Conseguiram acompanhar aqui, gente, o Titanic afundando? Então, na nossa vida, né, essas coisas cinematográficas, né, mas acontecem coisas assim. A minha avó sofreu um estupro e daí teve um filho. Daí, daqui a pouco, a bisneta sofreu um estupro e teve um filho. Entende? Enquanto eu não olhar para isso, colocar luz e ver que tudo é como é, e tá tudo bem. Esses dias eu consultei uma mulher que é justamente assim, ó. A gente estava vendo aqui o vô, a avó, não sei o quê. A avó teve um filho de um estuprador. Então, ou seja, esse estuprador é o vô dela. Entende? Esse é o vô. Aí começou a família dela. Graças a esse estupro, ela é viva. A vida chegou até ela. É duro ouvir isso, não é? Só que enquanto eu olho para trás e ao invés de dizer, ok, foi como foi, e eu aceito a minha vida pelo preço que custou a cada um de vocês, e agora tomo ela e faço dela abundante, vou fazer coisas diferentes, vou valorizar essa vida, porque alguém sofreu muito para essa vida chegar até mim. Então eu tenho que fazer algo bom com isso. E eu agradeço a todos os envolvidos, todos o vô e a avó, aí o pai, a mãe, entende? Se eu digo, graças à minha avó, que superou tudo, daquele crime que ela passou, então eu estou excluindo, eu não tenho vô, entende? Eu nasci de um crime, não existe vô. Eu estou excluindo uma parte de mim, porque no meu DNA corre esse sangue, entende? Essa é uma exclusão. Então eu preciso olhar para a vida como ela e receber ela por inteiro. Às vezes a gente quer pegar só um pedaço da nossa vida, entende? E é aí onde nos falta coisas. Por isso que o pertencimento, ele é muito, muito importante. Eu diria, entre essas 3 leis, elas não têm hierarquia entre elas, né? Porque todas elas acontecem junto. Mas, para mim, a lei do pertencimento, acho que é uma das que fica, assim, que é como
Sempre que você olhar para a tua família, olhar para as coisas, olha, assim, tá todo mundo sendo incluso, né? Tá todo mundo sendo visto? Beleza. Ah, não, tem um fulano lá que nunca foi visto. Nossa, aconteceu em épocas passadas, lá da época da avó, e coisa de, tipo, gente que tinha deficiência mental, alguma coisa assim, às vezes era guardada em quartos, tipo, era que nem cachorro, né? Iam lá, davam comida, tal, para manter vivo, mas não participava de nada, tal, porque a pessoa, né, fazia confusão, era, né, às vezes descontrolada, enfim, então ficava lá, às vezes era gritos, às vezes apanhava, sabe? Isso tudo é uma exclusão. Então, tá, mas eu queria chegar em outro ponto aqui. Então, olha o que eu contei para vocês do Titanic e o que eu tô falando lá do vô estuprador. Se eu fico negando essa história, é que nem chicletes, quanto mais eu tento colar, mais ele cola. Então, toda vez que eu nego uma pessoa da família, ou uma situação da família, adivinha? Vem e acontece comigo. Para quê? Para que eu possa me trabalhar. Pode perceber, até as coisas que você passou com o teu pai e com a tua mãe, que eu acho que as pessoas que a gente mais julga na vida é o pai e a mãe da gente, e que a gente não deveria, né, julgar. E a gente julga. O que acontece? Acontece as mesmas coisas com a gente, situações muito parecidas. E que, adivinha, a gente não consegue fazer diferente do que eles fizeram. É muito difícil. Por quê? Porque eu sou metade a minha mãe e meu pai. Por isso que é tão engraçado, quando a gente vai xingar alguém, tipo, você tá lá casado, daí você fala assim, meu Deus, você tá igual ao teu pai. E aquilo é um xingamento pra pessoa, né? Meu Deus, você tá igual à tua mãe, é um xingamento. Quando eu começo a parar com isso, de entender que, cara, não é um xingamento, e por mais que eu fique brava de ele falar que eu sou igual à minha mãe, é parar e tipo, cara, é porque eu realmente estou fazendo igual a ela. Por quê? Porque eu sou filha dela. Uma laranjeira nasce uma laranja, então eu sou uma laranja. Ok. Mas agora eu posso tomar a decisão do que eu vou fazer com isso. Por exemplo, uma coisa que eu percebo muito que vem, tanto da família do meu pai como da minha mãe, é que é todo mundo muito gritando, tipo, e muito briguento, assim. Tipo, até eles não são brinquedos de ficar arrumando briga, mas, tipo, sabe essas discussão calorosa, né? Então, e com os filhos, então é aquela gritaria, né? Tipo, nossa, eu fui criada na base do grito, assim, né? E às vezes eu vejo e eu achava aquilo, tipo, horrível, não gostei de ter essa infância. E agora, quando eu tô com meus filhos, adivinha? Não gostou de gritaria lá em casa, entende? Então, eu tenho que perceber que isso faz parte de mim, faz parte de quem eu sou, e o que eu posso fazer, então, para ir mudando esse padrão? Como que eu posso trazer, então, mais leveza para o meu dia a dia, para minha família? Não me crucificado, tipo, meu Deus, estou gritando igual a minha mãe, porque eu sou... Não, calma, sim, você está gritando igual a tua mãe, porque sim, você é filha dela. Ok, o que dá para fazer, sabe? O que a gente pode fazer? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu adotei nesse caso, foi do tipo, às vezes, quando eu vejo que dei um grito que não deveria ter dado, enfim, volto, converso com os meus filhos, digo, olha, desculpa, a mãe não devia ter gritado com você, e não dá para você deixar esse tênis aqui no meio da casa, entende? Então, é como, você vai ter que ir buscando ações para ir mudando esse padrão, né, que é desse tipo de educação, né, então é esse movimento. Mas eu ainda não cheguei onde eu queria chegar. Então, por exemplo, lembra que eu falei lá do assassino que assassinou a pessoa da outra família, né? Então, vai vir em algum momento essa cobrança, assim como veio do Titanic, as coisas vão se repetindo, tá? As coisas vão se repetindo. Até que alguém olhe para aquilo e veja, cara, deu, parou aqui. Sandra, se eu fiz mal para tua família, eu sinto muito. Se alguém da minha família fez mal para ti ou para tua família, eu sinto muito. E agora eu olho para você e eu te digo, eu vejo você. E assim a gente fica kids. Ninguém mais precisa morrer, nem na tua família, nem na minha. Se encerra aqui essa lealdade, entende? Então é isso que a gente faz na constelação. Mas daí onde é que eu quero chegar? O meu tataravô foi lá e assassinou a pessoa lá da Sandra. Veio uma pessoa lá da Sandra lá depois do Titanic, 5 gerações depois, sem nem fazer ideia desse assunto, e assassinou minha filha. Entende? Tipo, algo assim. Mas ninguém nem sabe disso aí. Só vai saber numa constelação. Ok. Então, o que eu tenho para dizer sobre isso? Que quando essa pessoa lá, da Sandra, nasceu, é como se caiu sobre ela, dentro das constelações a gente fala sobre maldição. No sentido assim, caiu sobre ela o papel de assassino.
É como se a vida dela fosse sendo levada para que ela fizesse aquilo. Porque existe algo para entrar em equilíbrio com aquela outra família que estava devendo para vocês, entende? Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Daí, o que eu quero dizer com isso? Então, quando vocês olham para alguém da família de vocês, que é um assassino, é um estuprador, é um drogado, é louca dentro da roupa, é a puta. Às vezes eu atendo pessoas aqui que, tipo, poxa, tiveram que ir para a vida, que, tipo, sabe? Atendo muita gente, assim, tem umas vidas bem, sabe? Quando vocês olharem para essas pessoas, olhem com respeito. E dentro de você, agradeça. Agradeça que foi o teu tio que foi chamado para ser o estuprador. Que foi o teu tio, o teu primo, sei lá quem, que foi chamado para quebrar tudo. Porque se não fosse ele, podia ser você. Podia ser o teu filho. Podia ser alguém mais próximo teu. Podia ser você, entende? Porque tá na família essa dívida. Alguém ia ter que assumir esse papel. Estão me acompanhando? E olha que papel difícil que é esse, né? Entende? Então, por mais que seja, claro, mas a pessoa é bandida porque quer. Ok, né? Lembrem, assim, ó, a liberdade que a gente tem é quase que infinita. Tipo, ela é muito pequenininha, ela é muito, sabe? A gente acha que é livre. A gente acha que é espontânea. A gente acha que é autêntica. Eu tô só repetindo quem a minha mãe foi, quem meu pai foi, quem meus avós foram, entende? Só tô repetindo, sem nem perceber. Tô vendo aqui que a gente vai falar das outras duas leis, pelo jeito, nas outras aulas. Mas eu gosto dessa ideia de a gente ir bem profundo, assim, em algo, né? E eu queria ouvir de vocês, eu sei que esses caras, 40 minutos aí me escutando, queria que vocês me falassem o que vocês perceberam, se deram conta, o que mexeu com vocês de tudo que eu falei. Acho que a Dal tinha levantado a mão, nem deixei falar, né, Dal? Na verdade, a minha dúvida era naquela questão ali que você falou, quando um tio meu é casado com alguém e não tem um vínculo, não tem filho, aquela pessoa ali que fazia parte da família, agora não faz mais, e você começa a excluir ela. Aí como é que fica? Existe essa exclusão também? Mesmo não tendo o vínculo de ter um filho? Foram casados, né? Isso. Perfeito. Era esse exemplo aí que eu ia dar antes que eu tinha escrito. Então, nesse caso, tem dois casos aqui. Um é, o tio foi casado. Então, existe essa primeira mulher, ok? Então, ela tipo, sabe, o tio tá na segunda mulher. Então, sim, essa pessoa ela faz parte da família, ela faz parte do sistema familiar, ok? Para sempre. Mas existe ainda uma coisa ainda que é mais escondida nesse caso aí. O teu pai, por exemplo, tinha uma paixão por alguém, ou sabe essas histórias assim que tinha antigamente a galera, tipo, não tinha Instagram para descobrir se o outro tem outras namoradas, agora ficou mais difícil pra gente ter 2, 3 namorados, né? Antigamente era mais fácil, porque eles tinham uma namorada em cada lugar, um de a cavalo em cada lugar, passava as cartinhas, né? E depois escolhia uma para casar, tinha duas que ficavam chorando, não era assim que acontecia? Vocês já ouviram essas histórias na família de vocês? Eu já ouvi muito dessas histórias aqui, sabe? E o que acontece então? Vamos dizer que eu era muito apaixonada pelo teu pai. Teu pai me iludiu um monte, mandou, né? Me prometeu em casamento, tudo. E no fim, me casou com a Sandra, que é a tua mãe. Essa dor que a Clarice senti, se foi uma coisa muito profunda, uma coisa muito intensa, interfere na tua vida da filha dessa pessoa, às vezes no casamento dessa pessoa, entende? Então, o que o pai deveria fazer? Ou às vezes, quando a gente abre uma constelação, a gente olha para isso, e hoje eu estou trazendo isso para que vocês, se vocês sabem de uma história assim, já se coloquem à frente. Já vão lá e vocês vão pensar nessa pessoa, na Clarice lá que ficou abandonada. Você vai olhar para ela mentalmente e vai dizer: eu vejo você. Eu sinto muito pelo que você passou. E eu sinto muito. Se a minha família, quem é a minha família? Meu pai, o que aconteceu, a minha mãe. Se a minha mãe, se meu pai, se a minha família, de alguma forma, prejudicou a tua família, prejudicou a tua vida, eu sinto muito. Eu vejo você. E agradeço. Porque graças à tua dor, hoje eu tô aqui, a vida chegou até mim. Porque se ele não tivesse me abandonado,
a Dal não tinha nascido, percebe? Então, eu agradeço e honro a dor que essa pessoa passou, porque foi graças a isso que a vida pôde chegar até mim, porque aí ele casou com a minha mãe. Conseguiram conectar aí? Por isso que ao invés de a gente ter essa raiva da ex, porque às vezes a ex nem, tipo assim, nem incomoda, não existe, não nada, mas a mulher atual fica assim, meu Deus, não quero nem... Porque às vezes chega na casa da sogra e às vezes as mães, elas têm umas confusão, né? Às vezes vai chamar a Sandra e daí diz, ô Amélia, não é a Amélia, é a Sandra, né? Nossa, né? A Sandra fica emputecida, que a Amélia era ex do fulano, não sei o que, é tipo, meu, ainda bem que terminaram, entendeu? A Amélia, coitada, ficou lá chorando. Graças ao choro dela, eu tô aqui casada com fulano, entende? É esse espaço que a gente precisa encontrar dentro da gente. Que, enquanto ser humano, vamos combinar que nem sempre é fácil, né, gente? Fala, Dal. E quando existe, não sei se isso vai fazer parte de uma exclusão também. Tá. Mas e quando existe assim, eu e meu esposo, eu tive o meu primeiro filho e veio o segundo filho. E o primeiro filho não entende, ou talvez na cabeça dele ele se sinta mais excluído porque teve o segundo filho. É uma exclusão também. Não. É que assim, essa não, tipo, digamos, eu diria que isso está mais numa dinâmica, daí teria que ver o que tá. Quando você me traz um problema desse, assim, tipo, eu quero consolar meu relacionamento com meu filho mais velho, porque, tipo, tá impossível. Eu não sei o que acontece entre nós. A gente constelou uma pessoa até que tá aqui, não tá aqui ao vivo agora, mas tá no grupo, a gente constelou isso, a relação com a filha de 11 anos, entende? O que acontece? Essa criaturinha de 11 anos não tem nada com isso. Ela é santa, é um anjo, ok? Por mais que você diga assim, que você não conhece meu filho. Ele é um anjo, ele está só reverberando algo que está passando teu e para trás, que pode ser com o teu marido ou com outras coisas, entende? Então, quando a gente coloca na constelação, daí a gente consegue ver. Então, não poderia dizer que isso é uma exclusão ou não, entende? Seria uma exclusão se, o que já aconteceu? Tive um primeiro filho, por exemplo, com um homem, e aí, para eu me casar agora com a Sandra, eu peguei esse filho e dei ele para minha tia criar, porque a Sandra queria casar com alguém sem filhos. Então, eu deixei lá para ele criar e tive um filho agora com a Sandra, a gente cria esse filho, aí tá uma baita de uma exclusão, entendeu? Porque eu não criei esse primeiro filho. Então, aí gera uma exclusão bem vívida, tá? Mas agora, quando é esses conflitos, assim, aí tem que pôr na constelação para entender, porque com a criança não tem nada a ver, mas tem algo que está reverberando, às vezes, nesse mau relacionamento de vocês, digamos assim. Beleza? Gurias, as outras que não falaram aí, a Dani, a Jane, a Sandra, como é que foi essa aula para vocês? Me contem. Pode falar, Sandrinha. Eu achei ótima, nossa, para a gente pensar, né? Dá uma esquecida, né? Massa. Muita coisa para a gente pensar, Nossa, nem piscava aqui tentando aproveitar. Deixa reverberar. Que bom. É legal. Por isso que eu brinco quando eu faço a sessão com vocês dos 15 minutos, eu vou explicar o que é as nossas quartas-feiras. Quarta-feira é o dia que você vem para eu te dar um problema que você nem sabia que tinha, entendeu? Verdade. São coisas que a gente não olha para isso. E se a gente não olha, continua acontecendo. Hoje eu ia fazer um exercício com vocês, mas acabei que me atropelei aqui, né? Já passamos até do horário, assim, né? Já vai dar o horário. Mas o exercício era o seguinte, que vocês pegassem uma caneta, algo que não fosse quebrar, né? E, tipo, pega aqui e solta. O que acontece? Cai no chão. Por quê? Por causa da lei da gravidade. A lei da gravidade é invisível. Você não precisa ser física, não precisa ser química, não precisa saber disso, ok? Mas tu sabe. Agora, mesmo que você diga assim, não, mas eu não acredito nessa lei aí da gravidade. Aí vai lá então se joga do prédio para ver o que acontece. Não importa se você acredita ou não, ela está atuando sobre você, mesmo que invisível. Então, em todos esses anos de estudo do Bert, tudo que a gente vê, eu digo assim que hoje, quando eu gravo as aulas para as meninas aí na mentoria, né, e tudo mais, a gente vê as coisas acontecendo em cada constelação, cara, fica cada vez mais comprovado que não importa a comprovação científica, ou se você acredita, se não acredita, a coisa está acontecendo. E a gente movimenta uma coisa ali, outra coisa ali, a coisa flui. Então, é como... Vai ser comprovado isso cientificamente um dia? Não sei, talvez não, entende? E tá tudo bem. Agora, é importante, por isso que eu sempre falo para vocês não precisam acreditar em nada do que eu falo, sabe? Mas vai percebendo. E vai fazendo esses movimentos. O que te custa ir lá e olhar pro teu tio que morreu na maternidade, né?
e rezar por ele, dizer, olha, Fernandinho, sinto muito, né, que você passou só alguns dias da tua vida aqui, mas eu te vejo, sou tua sobrinha, e eu vejo você. O que custa? Não custa nada. Então faz, né? Por mal bem faz, né? E vamos incluindo essas pessoas e vamos ver e vocês vão ver que quando a gente faz esses movimentos, mesmo não estando numa constelação, vocês descobriram algo aí, fizeram um movimento em casa e tal, vocês já sentem um alívio, porque você está curando a tua família como um todo, entende? Não é uma coisa só para ti. Todo mundo está se curando, né? E a gente tem filhos, né? Todos que estão aqui têm filhos. Então, assim, a gente tem filhos, eu sempre falo, se você não faz por ti, faça pelos teus filhos. Porque isso que a gente faz de se trabalhar, de se libertar, vai deixando a carga deles também mais leve, né? Jane, tu queria comentar algo? Não, tá bem quietinha ali, tô só observando. Mas foi boa? Então deu boa. Dani, quer comentar alguma coisa? Tá de boas? Foi bem forte? Foi bem forte. Muito forte. Por muitas situações, assim, que como tu disse, tu traz o problema que a gente nem sabia que tinha. Eu tenho uma grande mania, todo mundo, mas cara, filha única, assim, só eu, minha mãe e minha filha. Entendeu? E os meus irmãos por parte de pai. Perfeito. E aí, sim. Incluo, né? Então... Agora que você viu isso, é como, sabe, ficar, tipo, por exemplo, essa é uma frase que você percebeu que tocou. Então, o que você faz agora? Você vai para frente do espelho e tu fica. Não, nós somos em 3 irmãos, eu tenho o meu pai, a minha mãe, eu tenho o pai da minha filha, tem a minha filha, entende? Tipo, é como isso, sabe? Aí minha filha tem um irmão, né, um irmãozinho, uma irmãzinha, então é como, sabe? Isso. E eu tenho que repetir, porque eu tô há 40 anos repetindo outra coisa. Então é difícil a gente mudar essa chave dentro da cabeça da gente. Então, hoje vocês vieram aqui e a gente coloca esse problema e também tô dando aí a solução para vocês. E agora a gente precisa repetir. Por isso que é importante que vocês venham sempre nas constelações em grupo, estejam sempre aqui nos grupos de estudo, mesmo, tipo, terminou o ciclo, dê para continuar pelo menos nas quartas-feiras, porque esse estudo enriquece muito a gente, sabe? E eu brinco com vocês, né, que eu só tenho esse grupo porque eu gosto de, quando eu tô aqui, sou eu que estou estudando, né, eu gosto de estar aqui falando com vocês, porque isso me reabastece também, né? Então, eu sou muito feliz pela oportunidade de vocês estarem aqui comigo, porque é muito legal para mim, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui relembrando e estudando e contextualizando tudo isso, né? É isso, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos parar aqui pela relevância do conhecimento, que é onde ficou. Provavelmente, então, nas outras quartas-feiras, a gente já vai ficar programado aí para falar sobre equilíbrio, né, e hierarquia, tá? São as 2 próximas leis, então, que a gente vai conversar nas próximas aulas. Ok, gurias? Dúvidas, esclarecimentos? Vou abrir aqui, então, para a gente tirar uma foto bem linda. Façam uma cara, assim, de que gostaram. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Vou parar aqui a gravação.